Em julho de 2022, Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores para apresentar dados falsos sobre as urnas. O senhor estava nessa reunião? Eu estava na reunião, não participei. Essa reunião já é investigada também pelo Supremo Tribunal Federal. Muito e bem. pela Justiça Eleitoral. Sim. O senhor acha correto, praticamente na antessala da eleição, o presidente da República chamar embaixadores de outros países para desacreditar as urnas eletrônicas e a Justiça Eleitoral brasileira? O senhor está entrando em assuntos que não são da alçada dessa CPMI. Eu não tenho que comentar assuntos da história do Brasil aqui, senão nós vamos sair daqui 3 horas da manhã. Não, general, mas a gente está aqui à disposição para esclarecer, porque nós temos muita convicção tem que esclarecer, de que os fatos que aconteceram, general, eles foram decorrentes de um processo. Tá bem. Foi um acúmulo. Por isso que nós queremos entender o processo, com muita tranquilidade, mas queremos entender o processo. É o seu julgamento que foi um processo. Eu não convivi, não tive nenhuma... As pessoas não brotaram e nasceram Eu não no dia tive 8 de janeiro. acesso a esse processo. Elas atuaram no dia 8 refere. de janeiro a partir de um processo que foi construído, desacreditando a Justiça Eleitoral brasileira. Nosso título de hoje aqui é justamente sobre um depoimento dado há pouco à Câmara Legislativa do Distrito Federal, do então ex-ministro de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, general Augusto Heleno. O general entrou na audiência no seu media-antenne, não foi fardado, né, foi de paletó e gravata, dando tapinha nas costas de todo mundo e tal, conversou bastante, estava sorrindo e fazia ali o seu discurso, mas a partir ali dos questionamentos feitos pelo parlamentar, deu para ver que ele ficou bastante incomodado e já estava querendo ir embora. Mas eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado, porque um golpe, para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. Não é uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil. Então, esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade e não é uma coisa simples de se avaliar que uma manifestação, uma demonstração de insatisfação, por exemplo, possa caracterizar um golpe. Então, as ações que foram realizadas, por exemplo, no dia 12 de dezembro, foram ações completamente descoordenadas, quer dizer, aquilo não poderia nunca ter sido considerado uma ameaça de golpe. Então, eu acho que era bom refletirem sobre o emprego dessa palavra golpe e verificar se isso não está sendo exagerado. Eu era inocente, ele falou. Não tinha informação sobre o acampamento. Mas em seguida ele diz assim, o acampamento era um lugar sadio, onde se rezava muito. E depois ele disse assim, não tinha nome na pergunta. Aquela famosa pergunta que na saída do Alvorada fizeram a ele, ladrão sobe a rampa? E ele disse não. Mas não tinha nome. Ou seja, não estava se referindo ao Lula. Ele quis passar uma ideia de que tudo foi normal. Foi um depoimento assim, muito ruim. Primeiro momento, como o Marcelo falou, ele chega bem confortável, tentando passar uma certa tranquilidade, vender uma imagem que todo mundo sabe que não é a imagem comum ao general Heleno. Então, acho que ele tentou transparecer uma versão paz e amor, né, no primeiro momento, na Comissão Parlamentar de Inquérito, mas e vender que nada do que a gente perguntava tinha se concretizado como golpe. Então, tudo ele dizia, era uma bravata, era uma brincadeira, aquilo não era real, sendo que a gente tem elementos muito concretos de que o dia 8 de janeiro e o dia 12 de dezembro foram parte de um processo planejado, uma conspiração golpista no Brasil, que teve uma série de ações violentas com a sua culminância máxima no dia 8 de janeiro. Então, a tentativa deles é dizer que tudo foi uma obra do acaso. E o meu papel, naquele momento, foi tentar contextualizar, dizer que o ataque e o ódio à Justiça Eleitoral tem culpado. O ataque e a incitação contra o Supremo Tribunal Federal tem um culpado. Né? As versões violentas contra o processo eleitoral brasileiro que alimentaram uma onda de manifestação, inclusive nacional golpista, na frente dos quartéis, que depois teve sua pior versão violenta no dia 8 de janeiro, foi um processo. Então a gente precisava falar que foi um processo e a gente precisava identificar o papel do general Heleno nesse processo, como parte da cúpula central governamental, como ele mesmo gosta de dizer, que tinha acesso livre ao gabinete do presidente da República, de um presidente que não reconheceu a derrota nas urnas, e um ministro que naquele momento tinha vários dos seus subordinados frequentando os quartéis generais. Aquela resposta que talvez uma das respostas mais cínicas dele no depoimento tenha sido essa que o Marcelo citou, que foi a resposta do ladrão não sobe a rampa. O grande bordão bolsonarista da extrema-direita entre novembro e janeiro, até o dia 1º de janeiro, era o ladrão não sobe a rampa. E o general Heleno era, para eles, uma referência, uma autoridade institucional e uma autoridade política do projeto extremista que eles defendem. E aí eles perguntaram para o general Heleno fala, não,
como se desse para eles combustível para as manifestações violentas, para as manifestações golpistas. Num primeiro momento, ele foi perguntado no contexto jornalístico, fora ainda do depoimento, negou que tenha havido a cena. Depois que o vídeo veio a público, ele disse que estava fora de contexto, e hoje ele disse que ouviu ladrão não sobe a rampa, mas não tinha nome, que qualquer ladrão não deveria subir a rampa, que era uma afirmação genérica. Então, é de um cinismo e de uma falta de coragem para assumir aquilo que realmente defende. E eu acho que isso ficou muito evidente no depoimento dele, além de todas as lacunas, né? O cinismo, ele acho que atravessou os diversos depoimentos, a falta de resposta, a minimização de toda a violência que aconteceu no Brasil desde o resultado das eleições e até antes do resultado das eleições.